Pode tocar, ele vai tocar. Isso. Oi, tudo bem? Estou passando para dar alguns recadinhos. O primeiro deles é a respeito da campanha A Sua Ajuda Pode Salvar Vidas. Essa campanha é do Ministério de Missões, que juntamente com algumas irmãs estão confeccionando máscaras. Elas estão precisando das doações de tecido 100% algodão e de elásticos, de preferência aqueles elásticos mais chatinhos. Se você puder doar, entre em contato conosco, a gente vai retirar esse material na sua residência. Se você souber de alguém que precise dessas máscaras e que não tenha condições de comprar, também entre em contato conosco, a gente vai fazer essa doação. O segundo aviso é para você que está no grupo de risco e precisa ir ao mercado, precisa ir à farmácia, tem um compromisso importante. Entre em contato conosco, a gente vai disponibilizar ajuda para que você faça esse deslocamento em segurança. O último aviso é referente aos dízimos e ofertas. A gente vai disponibilizar a conta da igreja para que você faça uma transferência a um depósito bancário e assim a igreja consiga continuar com as atividades dela, ajudando a quem precisa. A gente sabe que é um momento delicado, mas a gente conta com a ajuda dos irmãos. Um beijo, até mais. Muito boa noite, saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Noite fria, dias gelados, né? Isso porque ainda nem chegou o inverno, mas nós estamos aqui reunidos, ainda que distantes, aquecidos e fortalecidos pelo Espírito Santo do nosso Senhor. Amém? Seja bem-vindo. Que aí na tua casa, onde você está, você faça um lugar de adoração ao Senhor. Que neste momento você tenha um tempo de refrigério, de esperança, um tempo de louvar e de engrandecer o nome do nosso Deus. Queria pedir para que você se desligasse um pouco de tudo, deixasse para terminar o que você está fazendo depois, se você se colocasse na presença do Senhor nesta hora, para juntos louvarmos e engrandecermos aquele que é Senhor soberano sobre as nossas vidas. Amém?
Antes de nós prosseguirmos, eu quero dar mais 2 avisos. A Natália deu esses avisos para nós aí, avisos importantes. Peço para que você nos ajude divulgando. Esses avisos estão lá na nossa página do Facebook. Peço para que você nos ajude e que você participe, se você tem condições de nos ajudar aí com esses avisos que a Natália disse. Eu tenho mais 2 avisos. O primeiro deles é que nós temos um movimento aí da IPI do Brasil para que nós separemos um momento de oração no nosso dia. A IPI colocou aí às 12 horas. Algumas igrejas têm também feito essas ações para que todos nós, como povo de Deus, todos os dias, ao meio-dia, tiremos um tempo de oração para orarmos pela nossa nação, por este tempo tão difícil que temos vivido, pela pandemia, por aqueles que têm trabalhado na linha de frente, pelos enfermeiros, pelos médicos, pelos motoristas de ambulância, pessoal da limpeza, pelas famílias enlutadas, por aqueles que estão doentes. Tire um tempo no seu dia. Se você não consegue meio-dia, pode ser qualquer hora do seu dia. Mas é importante que nós, enquanto povo de Deus, dobremos os nossos joelhos, oremos e clamemos ao Senhor por este tempo, para que Ele, através do Espírito Santo, intervenha e esteja direcionando, capacitando todas as pessoas que estão trabalhando, procurando uma cura, capacitando nós, enquanto igreja, para sermos instrumentos nas mãos do nosso Senhor. Amém? Então tire esse tempo, né? Tire um momento aí do seu dia para que você ore, para que você tenha esse tempo com o Senhor. O outro aviso é do Arena Kids. Tem uma nova história já lá no canal do nosso YouTube, o YouTube da igreja, no canal do Facebook do Arena Kids, no Facebook da igreja, historinha sobre Davi e Jonatas. Você pode já lá acessar a nossa página do YouTube, curtir a página, ativar as notificações para que toda vez que chegar um novo material, você receba no seu celular. Então você pode já ir lá, visitar nossa página e assistir essa nova historinha aí com seu filho, com sua filha. Compartilhe, você que é papai e mamãe, compartilhe com seus amigos e amigas que também têm filhos, para que eles também tenham essa porção da palavra do Senhor aí com seus filhos. Amém? Nós vamos ler uma porção da palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, onde aqui Paulo fala da unidade cristã na luta, na adversidade, nas privações, nas perseguições. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler do verso de número 27 ao verso de número 30. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso de número 27 ao verso de número 30. Diz assim a palavra do Senhor: acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, isto da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estou ouvindo que continuo a ter. Acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito que vocês estão firmes em um só espírito, como em uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. Temos vivido um tempo difícil. Temos vivido um tempo onde nós talvez nunca tivéssemos pensado que viveríamos, né? Um tempo em que nós estamos sendo desafiados, tempo em que nós estamos sendo reensinados a ressignificarmos as nossas vidas. E acima de tudo, acima de toda luta, acima de toda angústia, acima de toda
e qualquer coisa, devemos viver de modo digno do Evangelho, para que juntos, em um só Espírito, lutemos pela fé do Evangelho que nos sustenta, que nos traz esperança e renova as nossas forças. Amém? Eu quero orar com você nesta hora. Quero que você se coloque diante do Senhor. Você acalme o seu coração, a sua mente. Se desligue de toda e qualquer preocupação. Se coloque na presença do Senhor nesta hora. Que você deixe o que você está fazendo agora e termine depois. Para que agora você tenha esse momento de oração, esse momento de se colocar diante do Senhor. Quero que você ore junto comigo, que você clame ao Senhor, que você erga a sua voz e converse com o Pai. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por este dia que o Senhor nos concedeu, por tudo aquilo que a gente pôde fazer hoje, pela tua graça, pelo teu amor que nos envolve, Pai. Te damos graças porque mesmo diante de tantas lutas, de tanta incerteza, ó Pai, de dias tão difíceis, o Senhor tem se feito presente e tem nos abençoado. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam a cada dia, cada manhã. Obrigado porque apesar da nossa pequenez, da nossa fragilidade e pecaminosidade, o Senhor tem se feito presente, tem nos conduzido, tem nos direcionado, tem nos fortalecido a cada dia, Senhor. Pai, que o teu Santo Espírito visite agora de forma especial cada irmão, cada irmã, Senhor. Cada família aqui representada, Pai, que o Senhor visite nesta hora, trazendo, Senhor, o teu afago. Senhor, trazendo a tua presença sobrenatural, Pai, nos trazendo paz que excede todo entendimento, nos trazendo alegria, Senhor, nos trazendo ânimo, esperança, Pai. Que cada família aqui, Senhor, seja uma extensão da tua igreja. Que cada família aqui, Senhor, seja um lugar onde o Senhor seja exaltado, ó Pai. Que enquanto estamos distantes uns dos outros, nós possamos, ó Pai, aprender e a viver, Senhor, de modo digno do Evangelho, como lemos na tua palavra. Unidos, fortalecidos pela mesma fé, no mesmo Espírito, no mesmo amor, levando esperança, levando a tua palavra, Senhor, através das nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa-os porque muitas vezes, ó Pai, entristecemos o teu coração com atitudes, com palavras, ó Senhor, que nos distancia de ti, ó Pai, de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Pedimos, ó Pai, também em especial por este momento tão delicado que temos vivido, Senhor. Clamamos pela nossa nação, ó Pai, pelos líderes da nossa nação. Que o Senhor direcione, ó Pai, capacite. Que o Senhor quebrante, ó Pai, os corações, ó Pai. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, intervenha de modo sobrenatural, usando, Senhor, aqueles que ainda se fazem presentes, ó Pai, no meio da liderança, ó Pai. Que o Senhor realmente, ó Deus, esteja capacitando, Senhor, os médicos também, os enfermeiros, aqueles que têm trabalhado na busca de uma cura, Senhor. Que o Senhor os capacite, ó Pai, nesta hora, Senhor. Que o Senhor esteja, ó Pai, também com o teu Santo Espírito, levando consolo, levando força, ó Pai, para aquelas famílias que perderam entes queridos, ó Deus, para aqueles que estão enlutados, ó Pai, que o teu Santo Espírito os fortaleça, ó Senhor, e os conforte em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, use as nossas vidas, que sejamos, ó Pai, instrumentos nas tuas mãos diante de dias tão escuros, ó Pai. Que sejamos luz, que sejamos sal, ó Pai. Que sejamos, ó Deus, pessoas que manifestem atitudes, ó Pai, conforme o Senhor nos ensinou, conforme atitudes, ó Pai, que evidenciam o teu Evangelho através das nossas vidas. Se conosco nesta hora, ó Deus, que cada ato desta celebração venha de encontro às nossas necessidades e que possamos, ó Pai, sermos fortalecidos pelo teu Santo Espírito nesta hora. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e obrigado por tudo que o Senhor fará. Recebe a nossa oração, pois fazemos isto em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Convido você a louvar o Senhor com esta música que diz: Reina. Reina sobre mim, Senhor. Reina sobre o meu lar. Reina sobre a minha família. Reina, Senhor, soberano sobre tudo que sou, sobre tudo que tenho. Amém? Louvemos ao Senhor.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler com os irmãos a palavra que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Mas antes de nós meditarmos na palavra, eu quero dizer para que você coloque aí os seus pedidos de oração, seus agradecimentos, para que no final desta celebração a gente possa orar juntos. Você coloque aqui nos comentários os seus pedidos e a sua gratidão, para que no final nós oremos juntos no final desta celebração. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 23. Nós vamos conversar nesta noite sobre uma palavrinha que diz atitude. Quais são as nossas atitudes? Quais têm sido as nossas atitudes diante desses dias que temos vivido, diante do que temos presenciado? Quais têm sido as nossas atitudes? Para isso nós vamos ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Em tudo faço, diz Paulo no verso 23, tudo faço por causa do Evangelho. Atitude, palavrinha que muitas vezes nos direciona a realizar algo. Eu quero conversar com os irmãos sobre esta palavra, atitude. Nós estamos diante de um tempo, queridos irmãos e irmãs, de um tempo em que todo mundo, eu, você, todos nós fomos pegos de surpresa e de uma hora para outra tudo mudou. Nada é mais como era antes e talvez não voltaremos mais a viver como vivíamos antes. Tudo vai ser diferente. A nossa vida pessoal vai ser diferente. A nossa vida em sociedade vai ser diferente. A nossa vida enquanto comunidade de fé, enquanto igreja, será diferente. Não sabemos como vai ser. O Espírito Santo nos direcione e nos capacite, pois estamos diante de tempos incertos, mas tudo será diferente. Não viveremos, não seremos, não nos comportaremos mais como antes. Talvez o jeito de ser igreja, talvez o jeito de sermos pessoas será diferente, não será mais o mesmo. E diante disso, algo se faz necessário na nossa vida para nos adaptarmos às novas rotinas, às novas mudanças que estão acontecendo e que talvez irão acontecer. E esse algo que é necessário para todos nós é a atitude. Novas atitudes precisam se incorporar em nosso dia a dia. E esse tempo de quarentena que nós temos vivido certamente nos trouxe novas atitudes, mas também nos fez deixar antigas atitudes que talvez fazíamos, como gastar tempo com aquilo que não edificava a nossa vida. Esse tempo de quarentena tem nos dado a oportunidade de fazer e de certamente realizar novas atitudes, mas também de deixarmos velhas atitudes e práticas para trás. O que é atitude? Qual o significado dessa palavra? De uma maneira resumida, queridos irmãos e irmãs, atitude é o comportamento ditado pela nossa disposição interior,
nossa maneira de nos posicionarmos no mundo, na sociedade, a nossa conduta diante de pessoas e de acontecimentos. A nossa vida, queridos irmãos e irmãs, a nossa vida é cheia de altos e baixos. A nossa vida é cheia de montanhas e vales, manancial e deserto, e nós estamos num tempo de deserto, num tempo cheio de incertezas. E como eu e você temos nos posicionado? Qual tem sido a nossa conduta diante das pessoas nesse acontecimento totalmente diferente que todos nós temos presenciado e vivido? Qual tem sido a nossa atitude, o comportamento ditado através daquilo que falamos, daquilo que fazemos? Nessa quarentena, certamente há momentos em que nós estamos cheios de disposição. Talvez você tenha começado a quarentena bem, com novas atitudes, novas ideias. Tenha se posicionado de uma maneira alegre, feliz. Talvez você tenha iniciado a quarentena com novas atitudes, novas ideias. Mas também, queridos irmãos e irmãs, há momentos na nossa vida que nós estamos cheios de frustrações, decepções, angústias. E talvez hoje, depois aí de 3 meses de quarentena praticamente, talvez hoje a quarentena já esteja num período onde nós estejamos esgotados, sem ideias, sem ânimo. E as nossas atitudes muitas vezes nos fazem arrepender. Temos atitudes que nos arrependemos, atitudes que nos entristecem as pessoas que estão à nossa volta. Por isso, a primeira pergunta para nós é: qual tem sido, ou quais têm sido as nossas atitudes diante desse tempo que nós temos vivido? Qual tem sido as nossas atitudes, a nossa conduta, a nossa postura diante desse tempo, como povo de Deus, como cristãos e cristãs, servos e servas do Senhor Jesus Cristo? Como tem sido as nossas atitudes, a nossa postura, o nosso comportamento, a nossa posição diante desses dias que temos vivido? Temos tido atitudes positivas ou negativas? Temos tido atitudes altruístas ou arrogantes e egocêntricas? Temos tido atitudes pessimistas ou otimistas? Temos tido atitudes de insatisfação ou de contentamento, nutrindo alegria, como já conversamos anteriormente? Diante desses dias, temos percebido, queridos irmãos e irmãs, com tristeza a atitude de muitas pessoas que se dizem cristãs. Atitudes que não condizem com aqueles que se dizem servos do Senhor Jesus Cristo. Portanto, como podemos ter atitudes ou mudar as nossas atitudes nesses dias para que elas sejam benéficas, edificantes para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, nossa comunidade e para a nossa nação, para tudo que nós vivemos? Como podemos fazer com que as nossas atitudes sejam edificantes para a nossa vida, para a nossa família? Em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 8, Paulo nos diz que nós devemos nutrir o nosso pensamento com tudo o que é verdadeiro, com tudo o que é respeitável, com tudo o que é justo, com tudo o que é puro e com tudo o que é amável. O texto nos diz assim, Filipenses 4, 8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês.
Queridos irmãos e irmãs, diante dessa leitura que fizemos, diante desse texto de Paulo, nós podemos perceber claramente que as nossas atitudes, elas são um reflexo daquilo que pensamos. Logo, precisamos nutrir a nossa mente com tudo que é verdadeiro. Mas quantas fake news têm nos colocado diante de atitudes erradas? Quantas coisas que temos visto, ouvido e temos dado crédito que são inverdades, e as nossas atitudes então passam a ser atitudes mentirosas, atitudes errôneas diante de um tempo difícil que temos vivido. Devemos nutrir no nosso pensamento aquilo que é respeitável. Mas quantas atitudes desrespeitosas temos presenciados nesses dias? Quantas pessoas têm esbravejado nas redes sociais desrespeitosamente, tratando de forma desrespeitosa uns para com os outros, em dias difíceis como esse que temos vivido? Precisamos nutrir o nosso pensamento com tudo que é justo, diz Paulo. Mas quantas atitudes de usurpação e injustiça nós não temos visto nesses dias, inclusive daqueles que se dizem cristãos? Precisamos nutrir o nosso pensamento com tudo que é amável. Mas quantas atitudes de falta de amor, empatia e compaixão nós não temos visto nesses dias, como já conversamos anteriormente? Precisamos nutrir no nosso pensamento com o que é de boa fama, diz Paulo. Mas há muitas atitudes, muitas palavras torpes, falsas e impuras nos lábios de muita gente que não condizem nada com o ser cristão. Por isso, queridos irmãos e irmãs, se seguirmos as orientações de Paulo aos Filipenses, isso poderá nos ajudar a mudarmos as nossas atitudes, que talvez até então estão nos levando ao desespero diante de dias incertos, como esse que temos vivido. Talvez as nossas atitudes sejam atitudes mentirosas e não verdadeiras, atitudes desrespeitosas e não respeitáveis, atitudes de injustiça, de injúrias e não de justiça, de levar aquilo que é justo diante de Deus. Talvez as nossas atitudes não tenham sido atitudes amáveis, que levam amor, a empatia, a compaixão para aqueles que têm sofrido nesses dias. Talvez as nossas atitudes não condizem com aquilo que dizemos que somos. Por isso a importância de olharmos para essa reflexão de Paulo e nutrir o nosso pensamento com essas virtudes, para que as nossas atitudes sejam um reflexo desses pensamentos que estão em nós, que na verdade não são nossos, mas que Jesus, através do Espírito Santo, traz para que nós vivenciemos. Além disso, Paulo nos traz uma atitude que todos nós devemos ter, que está na sua primeira carta aos Coríntios, que lemos no início, capítulo 9, no verso 23. Uma atitude que devemos ter em todo tempo, toda hora, em qualquer lugar, para qualquer situação na vida, para qualquer momento da vida. Seja sobre aquilo que falamos ou fazemos, essa atitude deve se fazer presente na nossa vida em toda e qualquer circunstância. Paulo ali no texto, ele compara a nossa vida com a vida de um atleta, onde devemos ter disciplina, controle para que alcancemos a coroa incorruptível, a vida eterna, a salvação. Mas antes disso, ele nos revela uma atitude primordial e importantíssima que todos nós devemos ter em qualquer aspecto da nossa vida. No verso 23 ele diz: tudo faço por causa do Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo inicia fazendo a defesa do seu ministério. No capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo ele inicia uma defesa do seu ministério. Os falsos mestres o estavam acusando de não ser apóstolo e, além disso, de que a sua principal motivação na pregação do Evangelho era ganância e nada mais.
Paulo apresenta o seu exemplo, sua própria vida, trazendo um assunto referente à questão do suporte financeiro dos obreiros. Esposa virtuosa, quem a achará? Trouxe um copo de água para mim. Obrigado. Paulo ele apresenta o seu exemplo de vida, trazendo um assunto referente à questão do suporte financeiro dos obreiros para combater essa errônea acusação dos falsos mestres para com Paulo. Paulo ele ensinou sobre o direito de receber o sustento financeiro da igreja. O sustento financeiro era direito e responsabilidade da igreja para com o apóstolo. Embora seja princípio claro nas escrituras que o trabalhador é digno do seu salário, Paulo abriu mão desse direito por um propósito mais elevado. Dessa maneira, Paulo ele ilustra para nós como se trabalha com a liberdade cristã. Receber o salário da igreja era um direito de Paulo, era um direito seu, mas ele abriu mão desse direito. Paulo apresenta 2 argumentos em sua defesa da sua política sobre o sustento financeiro daqueles que trabalham na obra de Deus. Eles tinham o direito de receber da igreja, a gente vê isso nos versos de 1 a 14, e eles tinham o direito de recusar esse mesmo sustento. E a gente vê isso nos versos de 15 a 27, quando Paulo trabalha essa questão do sustento, do trabalho. Paulo tinha, queridos irmãos e irmãs, o direito de receber suporte financeiro da igreja, mas sendo um cristão maduro, desistiu dos seus direitos. E quais foram os motivos levantados por Paulo que o levaram a abrir mão dos seus direitos? Foram o amor ao evangelho e o amor aos pecadores. Paulo tinha essa mentalidade, queridos irmãos e irmãs, porque ele sabia onde estava sustentada a sua atitude de ser apóstolo, nos lugares onde Deus o colocava. Diante de tantas dificuldades, Paulo sabia onde buscar forças para que as suas atitudes não fossem contrárias ao seu chamado. Por isso ele diz: tudo faço por causa do evangelho. Queridos irmãos e irmãs, Paulo tinha a atitude correta de fazer e realizar, pois sabia a qual causa estava servindo, a causa do evangelho. A sua atitude, as suas atitudes como apóstolo, as suas atitudes como servo de Deus eram pautadas pelo evangelho, porque Paulo tinha confiança de que tudo que ele fazia, todas as suas atitudes, tudo que ele se propunha a fazer, tudo era por causa do evangelho. Por isso, diante de dias como esse que eu e você temos vivido, as nossas atitudes devem ser cultivadas a partir do Evangelho de Jesus Cristo, para que possamos ter atitudes positivas, respeitáveis, justas, puras, amáveis e de boa fama, para que condizem com aquilo que nós dizemos que somos. Atitudes virtuosas, para que através das nossas vidas, Deus seja exaltado e glorificado acima de todas as coisas. Se fizermos isso, certamente eu e você, nós iremos reverter talvez o quadro atual da nossa vida, que talvez ainda possa conter atitudes e pensamentos que nos distanciam de Deus e das pessoas e que nos deixam sem saber o que fazer diante de dias como esse que nós temos vivido. Por isso, queridos irmãos e irmãs, concluindo, respondendo à pergunta inicial que nós fizemos, qual tem sido ou quais têm sido as nossas atitudes diante de tempos como esse que temos vivido? Muitos, diferentemente de Paulo, têm buscado os seus próprios interesses. Mas, se a nossa atitude for fazer tudo por causa do evangelho, nós saberemos que mesmo diante de um tempo tão incerto, nós seremos capazes de enxergar o outro, de enxergar novas possibilidades, novas ideias,
de fazer com que as nossas atitudes sejam edificantes na vida daqueles que Deus coloca ao nosso caminho, porque nós fazemos tudo por causa do Evangelho. De fazer com que as nossas atitudes levem esperança para aqueles que estão desanimados. Vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo, unidos, nos fortalecendo com atitudes que evidenciam Jesus em nós, mesmo em meio às lutas e provações, para que juntos alcancemos a coroa incorruptível. Amém? Que o Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs, nos direcione e nos capacite a lembrarmos que o que somos, que o que temos e o que fazemos, devemos fazer por causa do Evangelho, para que as nossas atitudes, os nossos pensamentos condizem e evidenciem o Senhor Jesus, o Evangelho, a boa notícia, a esperança, que tanto estamos precisando diante de dias incertos e angustiantes como esse que temos vivido. Amém? Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido a minha atitude? Que possamos ter a atitude de Paulo, de nos vaziar de nós mesmos, de não buscar os nossos próprios interesses, mas de nos esvaziarmos e de fazer tudo por causa do Evangelho. A não pensarmos em ter, em obter, mas em sermos e significarmos, sermos algo, trazer algo significante na vida daqueles que estão perdidos diante de um tempo tão incerto. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te ilumine e te direcione e te capacite, para que assim como eu possamos aprender a viver assim como Paulo e termos atitudes que condizem com o que falamos que somos, servos e servas do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero orar com você. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Se coloque na presença do Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos relembra mais uma vez de que as nossas atitudes, os nossos pensamentos devem partir do Evangelho. Porque tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que temos, devemos fazer por causa do Evangelho. Que o Teu Santo Espírito nos conduza, nos capacite a vivenciarmos e a nutrirmos pensamentos que nos levem a ter atitudes que condizem com servos e servas do Senhor Jesus. Que diante de dias tão incertos, as nossas atitudes nos levem a vivenciar coisas boas, dias melhores, novas atitudes que nos tragam paz, alegria, não somente medo, angústia, incertezas, pensamentos maus, mas que as nossas atitudes, os nossos pensamentos nos levem a vivenciarmos a beleza do Evangelho, a paz, a alegria que Jesus nos traz. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Recebe, pois, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus assim nos abençoe, queridos irmãos e irmãs. E antes de orarmos e encerrarmos a nossa celebração, nós queremos mais uma vez louvar ao Senhor com uma canção que diz que Jesus é o plano melhor para as nossas vidas, para as nossas atitudes, para aquilo que somos e que pretendemos ser como pessoas e como comunidade de fé, como igreja. Amém? Louvemos ao Senhor. Olhando nos teus olhos, enche
chegando a verdade que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar, não deixar que as lágrimas se embatem no olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Jesus, quando melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Louvado o Senhor Jesus. Que a vontade dele se cumpra nas nossas vidas e que ele seja sempre o nosso plano melhor, para que as nossas atitudes e as nossas ações condizem com aquilo que ele é nas nossas vidas. Amém? Quero orar com você. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. A Sandra Rosa pede pela saúde da mãe, a dona Cida. A Zenildes pede pelo tratamento de saúde. A Josi agradece pela bênção recebida. Então nós queremos orar pelos irmãos. Se alguém tiver mais algum pedido de oração, pode colocar aqui para que a gente ore. Um abraço para todos. Um abraço aí para o Wagner Vieira da Maia. Um abraço para a Josi, que diz que está com saudades. Estamos todos com saudades, né, Josi? Mas que tenhamos paciência e que sejamos nutridos pelo Espírito Santo para que logo, logo possamos estar juntos. Né? Oremos então. Bondoso Deus, eterno Pai, obrigado por esta hora. Obrigado por este tempo tão precioso, Pai, na sua presença. Obrigado porque o Senhor tem se feito presente nas nossas vidas, e mesmo diante de tempos tão difíceis, tem nos conduzido, tem nos abençoado, por isso nós te agradecemos, Senhor. Pedimos, ó Pai, pela dona Cida, mãe da Sandra, Senhor, que o Senhor continue a abençoá-la, sustentá-la, a conduzi-la, Senhor, no tratamento, ó Deus, nos exames, para que ela esteja com a saúde restabelecida, para a honra e a glória do Teu nome, Pai. Pedimos também pela nossa irmã Zenildes, que tem passado por um tratamento de saúde, ó Deus. Senhor, coloque Tua mão sobre ela, ó Pai, Tua mão curadora, restauradora, para que ela, Senhor, esteja também, logo mais, com a saúde restabelecida, curada, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor, ó Pai, esteja nos conduzindo, Senhor, com atitudes, com pensamentos, palavras e ações que evidenciem o Teu Evangelho através das nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, apesar da nossa
infidelidade. Que o Senhor continue a nos direcionar, que o Senhor continue a nos capacitar, a nos conduzir. Que o Senhor continue, Pai, a direcionar aqueles que têm trabalhado na procura de uma cura para essa doença. Que o Senhor continue, Pai, a proteger e a livrar de qualquer perigo os médicos, enfermeiros, motoristas de ambulância e o pessoal da limpeza, Senhor, que tem trabalhado nos hospitais de campanha, nos hospitais fixos, na linha de frente, ó Pai, nesta pandemia. Que o Senhor nos abençoe como igreja, nos ensine, ó Pai, a sermos comunidade, a sermos relevantes, ó Pai, mesmo diante de dias tão incertos, ó Pai. Que o Senhor nos ensine a mudarmos o que for preciso, a ressignificarmos a nossa vida como teu povo, ó Deus, para que sejamos conduzidos, ó Pai, e direcionados pelo teu Santo Espírito. Obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. Perdoa as nossas falhas. Recebe a nossa oração. Em nome de Jesus, Pai. Pedimos também pela saúde do Mário, que continua internado. O Seu Geraldo colocou aqui, Senhor. Que o Senhor visite, ó Pai, em nome de Jesus. Nos despeça em paz. Nos dê uma noite de descanso renovadora. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Recebeis a bênção. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo estejam com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você, um ótimo restinho de semana e que nós nos encontraremos domingo na nossa celebração às 9 horas. Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe.